Meus amados, vamos ficar de pé para lermos um texto da Palavra de Deus e darmos continuidade ao assunto que temos falado. E eu quero ver se a gente consegue falar algumas coisas que são extremamente importantes. Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14, e vamos até o 15, que diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Glória a Deus. Quem deseja oração? Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por podermos estar na tua casa mais uma vez, para nos expormos à tua santa, bendita e eterna palavra. Nesse instante, Senhor, queremos apresentar as necessidades dos teus filhos, que apesar de não conhecermos o teor das mesmas, tu as conheces, já que eles manifestaram, Senhor, individualmente, que carecem de ti, necessitam de uma providência, de um milagre da tua parte, e tu és um Deus de milagre, tu és o Deus supridor, e por isso te pedimos, Senhor, que estejas vindo ao encontro de nossas necessidades, já que realmente carecemos plenamente de ti. Sem ti nada podemos fazer e nem existirmos. Agora, Senhor, mais uma vez, que o teu Espírito Santo venha trabalhar fortemente em nossos corações e nossas mentes, para que nós venhamos a ter uma compreensão, entendermos, enxergarmos as realidades da tua palavra, a realidade da tua vontade, e assim aceitemos e vivamos segundo o teu querer, segundo a tua vontade, não segundo o que desejamos, mas segundo o que queres, Senhor, que nós estejamos nessa sujeição e assim o teu senhorio seja pleno em nossas vidas. Pai, te pedimos mais uma vez que o Senhor nos capacite a semearmos. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podias assentar, amados. Veja bem, o texto que o apóstolo Paulo fala aqui, ele é muito importante, que esse é o desafio nosso. O nosso desafio, principalmente nos dias em que vivemos, temos vontade de vir à igreja, o louvor hoje, não é? Vem assim ao encontro da nossa manifestação. Antigamente a coisa era muito rígida, hoje você louva se movimentando, e quer dizer, os dias de hoje são assim propícios até a desejarmos estar assim no momento, né? Nós temos hoje os shows gospel, temos enfim tantas coisas que vêm fazer com que nós manifestemos a nossa carne, a nossa forma, o nosso formato, os nossos desejos, até que... Mas o maior desafio hoje realmente para que nós possamos caminhar com o Senhor é fazer algo que, na verdade, são condições, como já falamos, que importantes, já que, como dissemos, são condicionais para que
nós verdadeiramente vençamos e possamos entrar nos céus. E não só isso, recebamos algo que sem isso nós também não entramos, que é sermos perdoados. É graças ao perdão que nós possamos nos relacionar com Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja que estava em Colossos, então ele fala para os colossenses: suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Vou repetir: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. E ele explica por que nós podemos e temos que nos suportar uns aos outros. Porque ele explica: assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Queridos, e nós vivemos hoje numa falta de perdão incrível, porque esse é o motivo há um impedimento de relacionamento. Vivemos hoje no individualismo. Nunca foi tão motivo de busca do individualismo. Ou seja, a pregação é essa: você precisa estar bem. O outro não tem problema que o outro não esteja bem, mas você precisa estar bem. Você vai a qualquer aconselhamento, e os aconselhamentos daqueles que não têm o Senhor, vai dizer o seguinte: não, você tem que ser feliz, fazer o que você deseja, quer, sente vontade. Então nós vivemos hoje com esses parâmetros. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. E aí vem o Senhor nos informando que há necessidade de nós nos unirmos, de pensarmos no outro. Então a igreja hoje vive literalmente na contramão de tudo que o mundo, Mário, deseja, quer e está vivendo. E é por isso que precisamos de exercitar o que a Bíblia manda. Ontem tivemos uma palavra, eu gostei muito, que foi falado do Getsemane. Eu gostei, foi muito boa a mensagem do Getsemane, do sofrimento de Jesus. Mas uma coisa muito importante que houve no Getsemane, não foi muito falado aqui, mas eu vou já pegar o gancho é que o problema nosso realmente é que nós sempre queremos orar para que o Senhor cumpra a nossa vontade. E a Bíblia até nos mostra isso, né? Você se deleita e Ele concede. O próprio Jesus disse, né, que realmente nós podemos orar, pedir, e Ele vai dar. Mas o problema, Marcos Gomes, é que uma coisa muito importante do Getsemane é de que no momento em que nós estamos sendo tratados por Deus, a oração muda e a gente esquece que foi isso que levou à vitória de Jesus. Não faça a minha vontade. E essa oração, irmã Maria Bueno, ela é difícil, irmã Tânia, você orar e depois de sacrificar, de ficar tanto tempo, jejuar, e no final a decisão é essa: Senhor, faça a tua vontade. O problema é que nós temos dificuldade de fazer a vontade do Senhor. E uma das coisas que nós temos dificuldade é exatamente essa: de suportarmos uns aos outros, de ficarmos alegres, felizes, festejarmos como vemos o sucesso do irmão.
Isso é uma guerra, porque normalmente quando vemos uma pessoa ter um grande sucesso, ao invés de festejarmos, o desejo, mesmo que não façamos, mas o desejo é o seguinte: mas Senhor, por que ele não podia ser eu? Por que ele? Eu estou há tanto tempo, eu tenho me esforçado, mas chegou aqui um moço aqui, faz 6 meses que chegou aqui e já ganhou um cargo. Como se é ganhar, entendeu? O cargo é sacrifício. Eu estou aqui há tantos anos, o pastor não me viu, ninguém me vê, e fulano chegou e já ganhou um cargo, já está trabalhando, já está... Esse é o natural. Mas acontece, queridos, que Deus permite muitas vezes que isso ocorra conosco para nos exercitarmos. Significa que nós não estamos ainda aptos para estar não só suportando, mas desejando que se cumpra em nossa vida o que a Bíblia diz. Olha, suportem-se uns aos outros. E uma das coisas que faz com que nós nos suportemos é exatamente incorporarmos também o desejo, a decisão de que nos perdoemos mutuamente. E essa é a dificuldade, em qualquer situação, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, é alguém reconhecer que, olha, ontem eu estava com o Marcos Gomes, nós estávamos conversando, Marcos, e você viu que, claro, que a gente faz umas críticas, mas temos que reconhecer a qualidade do outro. Você lembra que eu falei isso? Você está lembrado dessa expressão, né? Mas tem que reconhecer que tem esse lado extraordinário. E você só consegue suportar quando você reconhece as qualidades do outro, mesmo que a pessoa tenha falhas extremamente grandes, mas você tem que entender, mas ele tem uma grande virtude. Vamos olhar e enxergar a virtude. Aí você consegue conviver, apesar de que, de fato, existem falhas. Mas quem é perfeito? Só tem um, Jesus. Então nós temos que... E é isso mesmo, isso está no casamento. O casamento também tem esse ingrediente, ou seja, o cônjuge começa a verificar falhas. E claro que tem que ter. Seres imperfeitos sempre tem imperfeição. Mas o que é que faz nós nos suportarmos? É enxergarmos as virtudes, irmã Tânia. Existe virtude, existe coisas boas. E às vezes o problema é que nós não enxergamos para nós mesmos e reconhecermos e vemos que somos falhos, que temos defeitos. E às vezes temos mais defeito do que virtude. Mas enfim, o apóstolo Paulo está aqui nos orientando, e a orientação que ele tem não é que ele pensa assim. Na verdade, ele está instruindo a igreja para que venha cumprir a vontade do Senhor. Porque aqui ele diz, olha, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros, assim como, ou seja, quem na verdade primeiro exercitou e de fato fez, nos aceitou, foi falado aí, né? Nós, cadê o, não é Mário? Ele nos aceitou. Você falou hoje aqui no Cantando no Louvor, que foi o Senhor, não fomos nós. Não fomos nós que fomos atrás dele. Ele é que veio atrás de nós. E até hoje Deus ainda vem atrás de mim e de você, que é a razão de nós ainda continuarmos a servir, é porque Ele tem preocupação e Ele vem atrás, Ele quer, Ele não quer. Hoje eu falei, estava conversando, reunido aí com o Wilson Leite, e nós falamos isso, não é? De que ninguém entende Deus. E não entende, sabe por quê?
porque para entendê-lo, nós temos que entender o seu amor. Ele nos ama tanto que Ele vem atrás de nós, Ele quer a nossa salvação. E nós falamos o seguinte, que essa realidade, Ele diz, como Deus na sua presciência, já que Ele conhece, que muitos, não são poucos, muitos, não vão enxergar o caminho que Ele traçou para a salvação. Ele fala que poucos vão enxergar e caminhar no caminho estreito, vão enxergar o caminho estreito, mas muitos vai enxergar o caminho largo que leva à perdição. Mas isso não quer dizer que Ele queira, a vontade de Deus não é que as pessoas se percam, mas a vontade dEle é que todos se salvem. Mas tem algo que é importante, e por isso que Paulo está aqui aconselhando a igreja de Colossos, e que Jesus também falou para os seus discípulos, e ele agora não está falando para uma igreja, e está falando para Adna. O apóstolo Paulo está aqui falando para Adna, hoje no dia 2 de julho de 2024. Ele está falando uma coisa muito importante, que Paulo está traduzindo o que Jesus fez. Na verdade, ele não quer que as pessoas se percam, mas ele fala de algo muito importante. Quando ele diz suportem-se, ele está dizendo que nós temos dentro de nós o poder de tomar uma decisão. E é aí que está também os dois caminhos. O caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição. Aqui é a decisão de quem quer seguir o caminho estreito ou quer seguir o caminho largo. E Deus respeita, Jânio, respeita, porque Ele nos criou assim. E o respeito dele está lá no Éden. Porque qualquer um de nós, se fizesse o que Adão fez, nós íamos triturar ele, tivesse o poder de pegar assim, então morre agora, deixa eu desistir, vou fazer outro boneco, vou fazer alguma coisa lá, e criava assim. Nós agiríamos assim ou não? Mas veja bem, o próprio Deus é que criou essa situação, porque ele colocou no jardim escolha. E essa é a diferença de nós para com os anjos. Essa é a grande diferença que o ser humano tem e ele não reconhece. Anjo não tem poder de decisão. Não tem poder de decisão. Lúcifer, apesar da sua grandeza, da sua perfeição, quando ele tomou uma decisão, foi condenado e não tem apelação, não tem chance, não tem nada. Os seres espirituais, se erram, não tem apelação, não tem segunda chance instantânea. E aí Deus faz um ser que pode ter segunda chance. Ele se quebranta e Deus aceita. O quebrantamento faz com que Ele nos aceite normalmente. E essa é a grande diferença entre nós e os anjos, ou seja, ter um poder de decidir. E essa, eu vou falar uma coisa para vocês entenderem. Sabe por que o maior ódio que Lúcifer, Satanás, tem de nós? Ele tem um poder porque é um ser espiritual, e ele tem um poder extraordinário. Mas eu vou dizer uma coisa, assim, no caráter, ele depende de nós para fazer as coisas, porque nós temos uma semelhança de Deus.
Deus criou a nossa imagem e semelhança, ou seja, o poder de decidir, ele não tem poder de decidir, porque tudo que ele decidia para o mal. Satanás não pode fazer o bem. Mesmo que ele queira, ele não pode fazer o bem, Jânio. Porque na sua queda, todo o mal, ele incorporou o mal, e isso não pode ser mudado. Então tem muita gente procurando os centros de manifestação de demônio para auxiliá-los. E veja bem, Satanás não pode auxiliar ninguém, nem que ele queira, porque a índole dele é má. Por isso que Jesus disse que ele é homicida, mentiroso, mau, mata. Ele não tem porquê, a essência dele é essa. E não pode ser mudada. Nós, seres humanos, podemos ser muito mal, mas no momento em que nos quebrantarmos e tomarmos uma decisão de mudarmos, Deus nos aceita e recebe a mudança e nos transforma, como transformou a mim e a você em pecador para filhos dele. Esse é que é, entendeu? A essência do ser humano. E, infelizmente, muitos não têm enxergado isso. Estão na igreja louvando ao Senhor e não têm enxergado. E Paulo está dizendo aqui, vocês precisam agir como Cristo agiu e age. Ou seja, nos moldarmos à vontade dele. Nós só queremos porque dentro de nós também recebemos de Lúcifer, não é de Deus, o egoísmo. Nós queremos levar vantagem. Nós queremos ser aquilo que não somos. Nosso desejo é superar o outro, superar o amigo, o vizinho. Nós vivemos nessa guerra. E quando você vem para o Evangelho aqui Paulo diz aqui que nós somos um corpo. Fomos transformados, Mário, em um corpo. E o corpo está tudo junto. Um depende do outro. Cada um tem a sua função. Mas uma função que toda a função do meu corpo é em benefício do corpo. É benefício do corpo. Todos os membros trabalham em função do corpo. Quando existe alguma anomalia no meu corpo, o corpo todo sente. Se um membro do meu corpo tem um acidente, alguma coisa, o corpo todo sofre, porque todos os membros existem em meu corpo em função do próprio corpo, para que o corpo ande sadio. E é isso que nós precisamos como igreja do Senhor Jesus Cristo. E só conseguimos se realmente nós nos perdoarmos. E o Senhor permite que circunstâncias sejam colocadas diante de nós para nos testar. Para nos testar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é teórico. Isso é prático. Isso é prático. É vida. A irmã, eu sempre, quem acompanhou isso, a irmã Miriam está viajando. Nessa época, ela era uma das que congregava comigo. E eu estava falando sobre exatamente esse assunto há uns 35 anos atrás, entre 30 e 40 anos atrás. E eu era impetuoso, e era uma fase em que eu estava, assim, arrogante. Tinha dinheiro, comprando, você está entendendo? Estava numa fase, e eu fui falar perdão, e aí Deus me fez uma coisa, sabe? Deixou eu passar por algo extremamente difícil. A pessoa foi na sala em que eu trabalhava, e eu liderava uma equipe, e ele chegou lá,
no meu trabalho e me xingou. Isso porque eu fui falar com ele algo que eu recebi, que o pastor, meu pastor na época disse: vá fulano e fale isso, isso, isso e isso. Numa reunião, e que não estava só eu. Entendeu? Estava numa reunião ministerial. Você entendeu, Jânio? Então, eu encobri uma missão, disse a você: vá em fulano, vá no Jânio e fale isso. Estou usando agora você, fale isso, 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 isso. Sim, senhor. Numa reunião, e eu fui. Cheguei lá, eu disse: ó, isso, 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 isso. O pastor mandou você fazer isso, 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 isso. Como isso contrariava alguns interesses dele, essa ordem, aí ele foi no pastor, reclamar com o pastor. E aí o pastor falou o seguinte: eu nunca mandei o pastor Edivaldo falar isso. E aí ele foi lá no meu serviço, mas me xingou, me falou tudo que podia, né? E eu fiquei, e Deus me deu uma capacidade naquele momento que não foi minha. Porque o que ele fez na época, eu podia mandar prendê-lo, porque ele estava dentro de um quartel, estava dentro do setor que eu comandava. E eu não fiz nada disso. Os funcionários, os militares, tinha alguns militares, civis também lá, ficou assim, né? Entendeu? Ele vai aguentar isso, mas foi Deus que conduziu. O Cassiano estava na reunião. Francisco Cassiano estava nessa reunião. Ele ficou revoltadíssimo. E ficou todo mundo que estava na reunião: não, vamos lá falar com o pastor. Eu disse: não vai falar nada com o pastor. Ele teve sua razão de dizer que não, de negar. E nós temos que preservar a igreja, o presidente. O Edivaldo não é nada, não tem problema. Pode passar pelo marginal, mas o pastor não. Isso aconteceu. Francisco Cassiano é testemunha disso aí. Que está no nosso convívio de vocês aqui. Mas foi algo que Deus fez, irmã Maria Bueno, para me lapidar. Por quê? Porque haveria outras situações, Mário, que eu precisava passar, subir esse degrau. Porque existiria o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, você está entendendo? E era um preparo. Queridos, isso não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Mas, na verdade, isso começou, Adonai, não foi aí, foi lá atrás, quando um ladrão roubou. Na época, eu tinha como é o nome da Chevrolet, que foi um sucesso, rapaz. Já até escrevi. Não, Ômega não, foi um Ômega importado. Vectra, isso, era o Vectra. O Vectra, eu comprei um Vectra CD, daquele mais completo, sabe? Ainda fiz uma besteira. E naquela época era dólar, né? Foi $38 mil. Até o valor eu guardo. Um Vectra CD. E eu paguei à vista. Essa foi a besteira, pagar à vista. E eu não cheguei a andar nesse carro. O ladrão, mancomunado com o vendedor, agência lá, sabe o que aconteceu? Roubou o carro. Viu, Keila? Roubou, eu não, entendeu? Foi para entregar o carro e o carro sumiu. Mas como eu tinha pago, assinado, você está entendendo? E sumiu. E botamos a polícia. E aí, sabe, foi feita uma grande operação. E aí ia prender o camarada no shopping. Mas quando estava naquela situação, e eu estava junto com a polícia, o Senhor disse: desiste dessa operação. A polícia ficou revoltadíssima, porque o cara já tinha sido visto.
ia ser pego. E eu disse, não, eu não quero, desmancha a operação. E eu liguei para o funcionário, que eu sabia que era o ladrão, ele estava junto, e eu disse, você está perdoado. O perdão lá daquele Vectra, não sei se vocês estão entendendo a história que eu estou contando aqui para você entender. O perdão lá do Vectra já foi um trabalho para que eu pudesse perdoar mais alguém lá na frente. É claro que eu perdoei um ladrão, mas depois eu tive que exercitar o mesmo perdão dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Mas isso foi um preparo. Foi um preparo. Então, queridos, Deus permite algumas situações, eu quero fechar aqui, é isso aí, ó. Deus permite algumas situações que passemos para exercitar, para que nós venhamos a cumprir a sua vontade. Porque perdoar é a vontade de Deus, não é a minha. E há momentos na nossa oração que nós temos que aceitar e desejar, Senhor, cumpra a tua vontade, não a minha. Foi o que Jesus falou no Getsêmani. Faça a sua vontade, Pai, não a minha. Se o próprio Jesus, irmã Tânia, ele fez a oração, inclusive nós simples mortais, cheios de defeito, aquele que era perfeito, ele submeteu totalmente à vontade do Pai e nós. Mas ele é o exemplo de vida. Então a forma que ele viveu é a forma que Deus, o Pai, quer que nós vivamos. O exemplo de vida, o exemplo de atuação aqui na terra, às vezes as pessoas querem imitar fulano de tal, o líder fulano de tal, o missionário fulano de tal. Não, nós não temos que imitar homens, nós temos que imitar Jesus, que é o supremo pastor, como foi aqui cantado hoje. Agora, todos, missionários, pastores, apóstolos, quem for, precisa se moldar a quem? Ao supremo pastor, ao dono da igreja, ao Senhor da igreja. A vida do Senhor da igreja que tem que ser imitada. Todos nós temos o dever de imitar, de seguir, de ter como referência, porque se todos nós tivermos o Senhor Jesus Cristo como referência da nossa vida, é isso que Ele quer. Aí o corpo andará. Mas eu quero também dizer o seguinte, apesar de todos os problemas que nós temos e vivemos, tem uma igreja pronta. Se Jesus vier hoje, tem uma igreja pronta. Agora nós temos que nos moldarmos ao Senhor para que pertençamos a essa igreja que está pronta. Tem uma igreja pronta. E aí, cada um faz a pergunta, estou inserido nela? Para estarmos inseridos, nós temos que andar segundo Ele manda. Agora, queridos, a questão toda é que para sermos inseridos nessa igreja, nós temos que nos moldarmos e vivermos a vontade dEle, não a nossa. E isso aí resume-se no que Jesus disse, para me seguir, tem que negar a si mesmo, ou seja, você tem que rejeitar, de não ser influído por sua vontade, mas viver segundo a minha vontade. E portanto, isso foi uma introdução para mostrar que esse é o problema nosso. Nós queremos um louvor bom, queremos tudo que nos satisfaça. Vivemos num período da igreja que nós queremos sermos todos satisfeitos. Mas o único que nos satisfaz plenamente é Cristo. Tem um hino, inclusive, que diz, estou satisfeito com Cristo. Agora, Jânio, estar satisfeito com Cristo significa
a insatisfação com o mundo, a insatisfação com aquilo que desejamos, a insatisfação daquilo que almejamos, para que verdadeiramente nós estejamos satisfeitos com Cristo. E vamos voltar ao perdão. Todo aquele que foi perdoado em Cristo Jesus é também um perdoador. No cristianismo, o perdão não é uma preferência pessoal. Olha, eu perdoo o Marcos, mas o Humberto não. O Humberto, ele tem muito problema lá que eu... Não, o Marcos dá para perdoar, mas o Humberto não. Não é preferência. Nenhum cristão nenhum cristão pode realmente ter uma vida baseada em si mesmo. Nenhum cristão pode ser, eu vou até citar o exemplo, uma penitenciária de segurança máxima, aprisionando malfeitores, tampouco pode viver como um carcereiro que tranca e aprisiona os ressentimentos. Tem pessoas que são carcereiros, que botam na cadeia, entendeu? Ressentimentos, amarguras, e deixa lá trancado, inviolável. Não. Nós não somos uma penitenciária, porque qual foi a promessa de Jesus? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E tem muita gente na igreja, irmã Tânia, presos, por causa de quê? De ressentimentos, de amarguras, e fica aprisionado. E aí contraria exatamente o Evangelho de Jesus. Ou seja, diz que é evangélico, diz que é de Jesus, mas não vive a vida de Jesus, porque a vida de Jesus é uma vida de liberdade. E a maior liberdade é a liberdade de perdoarmos, de aceitarmos as outras pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a mensagem que faz com que nós tenhamos uma libertação completa. E eu queria que eu colocasse aí, querida, Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18. Vamos ler o 18 a 19. Esse é o Evangelho. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, se eu estou dizendo que o Evangelho me libertou, que eu aceitei o Evangelho, que eu aceitei a Jesus e não vivo essa vida, isso aí é uma mentira, é uma farsa. Viver na igreja, vir aos cultos e não ser liberto, viver preso em amargura, em ressentimento, o Evangelho é uma farsa. Por quê? Coloque novamente aí esse versículo aí, que é Jesus falando, olha... o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, não só os cegos biologicamente cegos, mas principalmente os cegos espirituais. Restauração da vista aos cegos. E essa libertação, para você enxergar, de dar vista aos cegos espiritualmente, é para pôr em liberdade os
oprimidos, porque tem pessoas que vivem opressas, mas nem sabem, nem enxergam que estão oprimidas. Para pôr liberdade os oprimidos, continue, minha filha, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, nós estamos proclamando nessa noite o momento aceitável do Senhor, que é se estamos vivendo uma farsa, um evangelho que está falso, dizer que é e não ser. Esse momento hoje é dia de mudar isso aí. É dia de mudar. Porque Jesus é o nosso perfeito libertador e Ele é perfeitamente competente para nos garantir as condições necessárias para nós sermos perdoados e perdoadores. Porque o teste que nós temos, e é isso que eu queria que você entendesse, de que estamos perdoados, é quando nós conseguimos perdoar. Porque quem tem consciência de que foi perdoado, perdoa. Queridos, nós não podemos ser felizes se não formos livres. Não podemos ser livres se guardarmos ressentimentos em nossos corações. Você pode não concordar, mas isso não é motivo de ressentimento. Na verdade, quando nós somos contrariados naquilo que pensamos e queremos, é uma forma que Deus nos faz para estar trabalhando em nossas vidas, para estar nos lapidando, já que isso acontece no casamento e no noivado que estamos com Jesus. Quando a noiva e o noivo, os dois vão querer sempre a mesma coisa? Não. A noiva pensa uma coisa, o noivo pensa uma coisa, e eles vão, não é? Foi assim também vocês dois aí, né? Foi assim, né? Então, mas queria casar. Então, quando se quer casar, não é verdade? Então, né? Até perfume, né? Que não, eu não gosto desse, mas ele gosta, aí eu vou usar. Ele elogiou, né? A roupa. Então, é isso. Nós estamos no exercício do noivado, porque vai ter um casamento. E, queridos, se o noivo ou a noiva não concorda com o noivo, a noiva não concorda com o noivo, não vai ter casamento. E qual é a nossa expectativa, a nossa esperança? É o casamento. E aí, querido, eu dou a notícia. Depois que casarmos, aí, sabe, nós já temos um caráter que é superior a Lúcifer, muito superior. Depois do casamento, não tem mais para ele. Sabe por quê? Porque já tem um que tem todo o poder e já ele foi vencido. E a esposa vai caminhar com o esposo, e aí não tem mais. É isso, querido, vale a pena. A humanidade nunca é tão semelhante a Deus, eu e você, nós crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nunca somos tão semelhantes a Deus quando estamos liberando o perdão. Quer ser semelhante a Deus? Muita gente quer ser semelhante expulsando demônio, tudo bem, é uma das formas, curando enfermos, mas a maior semelhança que o crente pode ter com o Senhor Jesus Cristo é quando ele perdoa. Porque a delegação já está usando o nome dele. Seja curado em nome de Jesus. Demônio seja expulso em nome de Jesus. Agora o perdão, você tem que rasgar a carne, se rasgar. E dizer, da mesma forma que Deus não exterminou com Adão, por ele ter pecado, e tornar-se inimigo dele,
que era o grande amigo de Deus, porque todos os dias Deus ia conversar com o grande amigo dele. E aí ele se torna inimigo. Mas Deus não os destruiu. E Deus, na verdade, na hora, Jânio, já mostra como é possível um relacionamento. Ou seja, uma vida aí tem que ser sacrificada. Porque uma vida vai cobrir o teu pecado, não vai tirar, vai cobrir. Mas ele prometeu, ele ama tanto o homem, tanto Adão, que disse, mas tem um detalhe, vai ter um aí que eu vou mandar, que a mulher vai trazer, esse sim, aí esse vai vencer todo o pecado, e é como João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que não cobre, mas tira o pecado do mundo. Isso é amor. E nós somos semelhantes a Deus quando nós liberamos perdão aos nossos ofensores. Liberar perdão quando somos, quando nós ofendemos, etc., fica mais fácil, mas quando somos ofendidos, a semelhança de Deus está em perdoarmos, Mário, quem nos ofende. E o pecado ofendeu Deus assim, de uma forma terrível. E aí ele diz, mas eu perdoo você. E o perdão custou muito. O perdão de Deus, para recebermos o perdão de Deus, foi um preço muito alto. Ele pagou um alto preço. Porque ele mandou o que era mais precioso que Deus tinha. Ele sacrificou em prol de nós. Isso é amor. Amém? Glória a Deus. Tem um ditado que diz que, é um provérbio antigo, que errar é humano, agora perdoar é divino. Porque o perdão, queridos, nos faz bem. E além de nos fazer bem, ele também, o perdão, vem nos tornar semelhantes à imagem de Jesus. Lembra, maltratado na cruz, ofendido. E o que é que ele diz? Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoe eles. Aí você diz, não, mas isso é Jesus. Mas teve um moço chamado Estevão, que mostrou, dentro da história do cristianismo, que é possível, Jânio, nós termos os mesmos sentimentos que houve em Jesus. E Estevão provou isso. Sendo apedrejado injustamente por estar falando a verdade, ele também tem esse sentimento quando ele diz, olha, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Quando ele fala isso, acontece uma coisa que vocês não imaginam. O céu se abre. E sabe o que é que Estevão vê? Jesus se levantar. É como Jesus dizendo, está aí uma testemunha fiel. Eu tenho que me levantar. Não posso ficar sentado diante de alguém que está tendo os meus sentimentos, que está vivendo os meus sentimentos. Com o perdão que Jesus nos dá, o pecador fica livre dos seus pecados e livre para perdoar os seus agressores. A melhor maneira de desarmar a desarmonia é oferecendo o perdão irrestrito e incondicional.
Se nós, quero parar, a hora já diz assim, se nós quisermos viver uma vida repleta de significados, uma vida cheia de alegria, nós precisamos navegar no leito caudaloso do perdão. Sem sermos perdoados e sem nos tornarmos perdoador, o cristão não pode ser alegre. Não, porque quem está ressentido não tem alegria. E se nós não tivermos, Bebeto, a alegria do Senhor, que é a nossa força, a fé cristã nossa se torna uma farsa. Se a promessa do Senhor é a alegria, que é a nossa força, se nós não tivermos essa alegria, o nosso cristianismo é uma farsa. O homem só pode se tornar verdadeiramente feliz, alegre, quando se encontra perfeitamente, primeiro, perdoado, porque quem é perdoado está alegre, e quem é perdoado, ele vai perdoar. Então, veja bem, e só é possível sermos perdoados se formos realmente libertos em Cristo, e assim nós nos tornamos não só libertos, mas também aptos para perdoar aqueles que nos machucam. O grande problema nós temos aqui a irmã Maria Bueno. Eu não estou falando dos seus pacientes, porque é uma coisa que nem sei o que acontece lá, mas eu acho que mais de 90% dos problemas é uma coisa que chama-se falta de perdão. Concorda comigo, irmã Maria? Eu não preciso estar no seu escritório, na sua sala para saber, mas eu sei que mais de 90% de todos os conflitos que o homem tem é uma coisa chamada perdão. E aí eu vou citar uma frase que eu não sei quem escreveu, mas eu li o seguinte, se você quiser se sentir bem por pouco tempo, se você quiser se sentir bem por pouco tempo, vingue-se. Procure a vingança. Contudo, se você quiser ter paz por todo o tempo, perdoe. E tem muita gente vivendo uma vida na igreja esquisita, porque diz que foi perdoado, prega que foi perdoado, mas não quer perdoar aquele que lhe tem ofendido. Não fui eu que ofendi, foi o Mário que me ofendeu, então não vou perdoar o Mário. Foi ele que ofendeu, ele tem que vir a mim para pedir perdão. E não é isso que Jesus diz. Se você faz isso, não está fazendo nada. Agora você está fazendo alguma coisa quando você imita, assemelha-se ao sentimento de Jesus. Ele fala isso. É quando você vai perdoar quem lhe ofendeu. E queridos, como pode uma pessoa que foi perdoada da maior gravidade do pecado não estar disposta a perdoar aquele que lhe tem agravado? Eu vou terminar, que já era para ter terminado, mas dizer o seguinte: o perdão no reino de Deus não é uma opção. Não há alternativa para os filhos de Deus, pois perdoar não é escolha, mas um imperativo categórico. Vamos encerrar com um versículo, Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. E aí eu estou abrindo no início, que é uma palavra que sejam bondosos. Terça-feira nós estamos falando sobre a bondade de Deus. Porque a gente tem que, eu disse que é uma condição imperativa. Mas aí por que imperativo? Aí temos que falar da bondade de Deus, né? Porque nós precisamos ser bondosos. E a bondade é o ingrediente que vai fazer com que nós também nos relacionemos bem dentro da casa do Senhor. Amém? Até terça-feira vamos estar aqui falando então de que Deus é bom. E por Ele ser bom, nós precisamos, se temos o Espírito dEle, andarmos na sua semelhança. Amém? Desculpe, passou 10 minutos do horário, mas está tudo dentro do script. Volte o gasofilaço para a gente, e já vem aqui o nosso quinteto. Vamos ficar de pé e verbalizar o texto bíblico. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E, por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Marcos Gomes, vem aqui confirmar e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, porque os teus filhos estão tendo a oportunidade de devolver, Senhor, aquilo que pertence ao Senhor, que são os dízimos, mas também a oportunidade para estar ofertando aquilo que já pertence a eles. Pai, todos aqueles que estão também contribuindo, Senhor, e operando, Senhor, através dos mecanismos bancários, todos sejam inseridos, Senhor, na fidelidade que estão tendo a Ti. Portanto, que essa palavra que foi verbalizada, ela se cumpra integralmente na vida de todos fiéis a Ti. Oramos, portanto, nesses termos, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Enquanto o quinteto louva, você pode contribuir com os seus dízimos e oferta. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos cantar o amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era Ele. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a
a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? O amigo. Amém, louvado seja Deus. Marcos oferece o culto e ações de graças pelo aniversário de 12 anos da sua filha Isabelle. Amém. Maura pede oração por Elis Júnior, que se encontra com anemia. Edilson pede oração por Maria Helena, que está com muita febre. Meus amados, o Humberto, juntamente com Kelly, daqui a 2 dias, eles estão pegando as malas para voltar para os Estados Unidos. Eu queria que eles viessem aqui orar, e Sofia também, né? Aí eu quero dizer, então a Sofia fica, né? Não, mas a Sofia vai junto também. Tem um microfone aqui, meu filho? Isso. Quem está morrendo de saudade é a irmã Eliane. Eu também, né? Vamos ficar de pé, vamos orar. E o casal de missionários vão estar orando. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Como o pastor já anunciou, nós estamos já voltando para casa na próxima sexta-feira. E nós queremos agradecer todo o carinho da igreja, as orações, o tempo que nós tivemos aqui com a família. O tempo que estivemos aqui com a família, com a igreja, os irmãos. A gente vem aqui e recarrega a bateria para voltar, para continuar o nosso trabalho lá. E peço para a igreja continue orando por nós, orando pela nossa família, pela missão Adna, lá em Tampa, na Flórida. E se Deus permitir, daqui mais um mês nós estamos de volta. Nós vamos estar trazendo o pastor Tim Hess, lá de Tampa, da nossa igreja. Ele vai estar ministrando aqui na quadrimestral. E se Deus permitir, estarei vindo com ele novamente. Mas vamos orar, queridos. Estenda suas mãos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz. Ó Deus, que penetra, Pai, no mais profundo da nossa alma, Senhor. E vem nos edificar, Senhor. E a Tua palavra é que nos lava, Senhor, aos Teus princípios
ó Deus, que vem e transforma o nosso ser, Pai. Ó Deus, para que a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas. Nós Te louvamos, Pai, por esta palavra que foi pregada. Ó Deus, que ela vire vida, Senhor, que ela transforme verdadeiramente o nosso ser. Nós oramos, Pai, Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Todos digam amém. Projeto especial para abençoar vidas. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata.